questionamentos a Jesus. Tomé, ouvindo Jesus falar, ele questiona o Senhor da forma que ele não conseguia entender que aquele Jesus estava falando do futuro, se no presente ele estava vivendo alguma coisa que ele não conseguia entender. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para a nossa vida, olhou para a necessidade da humanidade e viu que nós não tínhamos uma direção, e viu que nós não tínhamos uma porta de escape. Então Deus olha para a humanidade e diz: a única solução para o mundo é usar aquilo que eu tenho de melhor para que eles venham ter uma vida diferente. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus que nos criou e nos viu virando as costas para Ele, agora Deus se vira novamente para nós e fala: eu vou abrir uma porta de escape para você. Jesus vem ao mundo e começa a ensinar as pessoas, a conviver com as pessoas, a mostrar para as pessoas que Ele era a solução da humanidade. Ele era a verdade que a humanidade precisaria viver. Então, no capítulo 14 de João, nós vemos agora Jesus sendo interrogado por Tomé, quando Tomé disse: Senhor, mas qual é o caminho que nós devemos seguir? Para onde nós devemos ir, Senhor? Como é que nós precisamos viver? Que direção que eu tenho que tomar, Senhor? Qual a decisão que eu tenho que tomar para que eu viva uma vida diferenciada? E Jesus se levanta e diz: olha, Tomé, no verso 6, Tomé, eu quero que você saiba, eu sou o caminho, amém, eu sou a verdade, glória, e eu sou a vida. santos. Quem quer andar em caminhos tortos? Quem quer caminhar por caminhos errantes? Jesus disse: eu sou o caminho. Quem quer viver na mentira? Quem quer viver enganando e quem quer viver enganado? Ninguém quer. Ninguém. Se você descobre que a pessoa que está ao seu lado está te enganando, você vai ficar triste com ela. Você vai ficar decepcionado com ela. Se ela estiver usando de inverdades, você vai ficar decepcionado e você vai ficar triste. E Jesus viu essa necessidade no coração da humanidade e fala assim: eu sou a verdade. Aleluia. Jesus está dizendo assim: olha para mim. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as decepções têm tomado conta em várias situações. Mas eu quero dizer que há um que nunca vai decepcionar você. Esse nome federal se chama Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o único que é a verdade. Mas aí Tomé, não entendendo muito disso, continuava não entendendo, e Jesus fala assim: agora Tomé, eu vou te dizer uma coisa, eu também sou a vida, eu sou o caminho para você caminhar nas veredas, né, como nós falamos no domingo passado, nas veredas retas, nas veredas que vai nos levar ao céu. Aleluia. Mas eu sou a verdade também, Tomé, que vai te fazer viver melhor, porque quando nós estamos vivendo a verdade, nós vivemos melhor. Mas Jesus, entendendo que havia necessidade de vida, Jesus disse assim: eu também sou a vida. Eu também sou a vida que você precisa viver. Eu também sou a vida que você precisa desfrutar. Eu também sou a vida de milagres. Eu também sou a vida de providências. Eu também sou uma vida que vivemos, irmãos, como verdadeiramente Pedro, quando acredita que Jesus estava naquele mar. E de repente Pedro faz uma prova dizendo assim: Senhor, és tu mesmo? Se for o Senhor, me manda eu ir até o Senhor.
E Jesus diz: Pedro, vem. E a palavra de Deus diz que Pedro andou sobre as águas. Meu irmão, a vida que Deus quer nos dar é uma vida plenamente de fé, de certeza. E que Ele hoje nos chama dizendo: vem, meu filho, Oh, aleluia. vem, que eu quero te dar a vida que você talvez está dizendo: será que Jesus tem essa vida mesmo? Jesus está dizendo: vem. E nessa manhã eu creio pela palavra revelada que o Espírito Santo vai nos fazer triunfar, irmãos, e caminhar. Talvez por caminhos que você já se passou. Eu não acredito que o Senhor me fez caminhar assim. Mas, irmão, você vai ver que a vida que Jesus tem para nos dar é uma vida triunfante. É uma vida que nós andamos sobre as águas, mesmo num mundo tão cruel, tão difícil. O Senhor Jesus vai te fazer caminhar sobre as águas. E você vai ver que, na verdade, é a sua fé que está te fazendo ser uma pessoa vitoriosa para a glória do Senhor. Aleluia. Jesus continua no capítulo 14. Porque talvez você diga assim: pastor, eu estou vivendo no caminho, eu estou vivendo a verdade, eu estou vivendo a vida. Mas eu vou dizer para o senhor: está faltando paz. Eu estou no caminho do Senhor, eu estou na mais pura verdade que o Senhor pode me assistir. Eu estou vivendo a vida que Jesus tem me dado. Mas sabe, pastor, está me faltando paz, está me faltando alegria, providência. E Jesus continua com os discípulos e viu essa aflição toda no coração deles. Aí Jesus diz lá no versículo 27 do capítulo 14: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Meu irmão, receba a paz que só Jesus pode. Amém. Sabe, nós estamos olhando para o mundo e parece que muitas das vezes nós deixamos nos contaminar com o mundo onde nós estamos vivendo. E Jesus viu essa necessidade no coração dos discípulos. E Jesus falou assim: olha, eu vou deixar a minha paz. Só que não é essa paz que você vê no mundo. Porque a paz do mundo, ela é momentânea. A paz do mundo, ela é traiçoeira. A paz do mundo, na verdade, nem existe. E Jesus falou assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela não existe, ela é falsa. Mas a paz que Jesus nos dá, irmãos, ela nos faz triunfar de vitória em vitória. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, irmãos, talvez até souberem da situação de luto que você tem enfrentado, e olhar para o seu rosto, e entender que o seu rosto brilha como uma luz que raia sobre nós, as pessoas vão até te perguntar: como você consegue? E você vai dizer: a diferença na minha vida é que quem me dá a paz não é a paz que o mundo tem. Quem me dá a paz é o Senhor Jesus, o Rei da paz, o Príncipe da paz, o Deus da paz. Meu irmão, nessa manhã, você veio aqui, nós viemos aqui nessa manhã, e com toda certeza, o Príncipe da paz está dizendo: eu vou renovar a sua vida. Talvez hoje não solucione os seus problemas, talvez a fornalha até vai aquecer mais. Pensa, Daniel, fornalha aquecendo mais. E cada vez mais que a fornalha aquecia, ele sentiu o refrigério de Deus. Quanto mais sufoca as lutas sobre nós, irmãos, quanto mais aumenta as batalhas da igreja, quanto mais se acende mais os problemas, sinta muito mais o refrigério de Deus na sua vida. Quanto mais aquece a fornalha, mais sinta o refrigério de Deus sobre a sua vida, meu irmão, porque é Ele quem nos dá paz. Ele é o príncipe da paz que gera em nós a providência e o milagre constantemente. E no capítulo 20 vem o Senhor e diz: olha, fiquem tranquilos, porque eu vou provar para vocês que depois que eu for, vocês não vão ficar só.
de repente Jesus é morto, crucificado, e os discípulos apavorados, sem saber o que fazer. Veio o capítulo 20. A Bíblia diz que aqueles discípulos que ouviram falar de Jesus, que ele era o príncipe da paz, aqueles discípulos que ouviram Jesus dizer assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, agora eles estavam trancados dentro de casa com medo de morrer. Pensa na cabeça deles, irmãos. Antes de Jesus morrer, Jesus falou assim: eu vos deixo a paz. Mas depois que Jesus morreu, eles estavam sem paz, estavam com medo. E quem fica com medo está sem paz. O medo, ele substitui todos os fatores que a paz poderia providenciar. Agora eles se trancam, se escondem, e agora vamos temer porque Jesus morreu, disse que ia ressuscitar o terceiro dia, mas ninguém sabe de notícia. Como que eles iam saber se estavam trancados? Você entendeu que quando nós deixamos de estar na casa do Senhor, pode ser que nós deixamos de saber alguma novidade boa da parte de Deus sobre a nossa vida? Você entendeu que a depressão, você entendeu que as mágoas, você entendeu que as lutas querem fazer você ficar dentro de casa trancado, porque sabe que se você estiver na casa de Deus, se você estiver na presença do Senhor orando, vai vir a providência e você vai ver um milagre acontecer. Amém. E os discípulos estavam trancados dentro de casa. Não é bom que você fique trancado dentro de casa. É bom que você saia. É bom que você vá ao encontro ao Senhor. E aqueles discípulos poderiam ir, mas eles estavam com medo de morrer, porque uma vez que matou Jesus, também vão matar a gente, porque a gente seguia Jesus. Mas Jesus, que conhece tudo, Jesus que conhece a minha vida e conhece a sua vida, Jesus de repente olha depois de ressuscitar e fala: cadê os meus discípulos? E de repente ele fala: já sei onde eles estão. Jesus não bate na porta. Jesus precisava gerar paz no coração deles. E a Bíblia diz que Jesus entra no meio daquela casa, onde estavam todos temerosos. E a palavra de Deus diz que Jesus repete a palavra que ele havia dito para eles antes de morrer. Jesus disse assim: paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus, Cristo é fiel. Eles ainda ficaram atemorizados com aquela cena, porque alguém entrou no meio deles. E a Bíblia diz que Jesus mais uma vez levanta a sua voz e diz: paz seja convosco. Aleluia. Receba a paz do Senhor essa manhã. Em nome de Jesus, levante a sua mão e receba a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, irmãos, para participarmos sim da Santa Ceia do Senhor, mas principalmente para Ele ministrar a paz que só vem dEle sobre os nossos corações. E muitas das vezes o que tem nos tirado da presença do Senhor é a falta de paz, é a falta de certeza que o Senhor é sobre nós. Mas nessa manhã, a palavra revelada do Senhor vem e diz: olha, paz seja convosco. E talvez você se levante como Tomé: eu acho que eu não vou acreditar nesse Jesus que apareceu para vocês. Não, Jesus volta de novo aonde Tomé estava e aparece para Tomé e diz: agora, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, Tomé, e você vai ver os furos. Oh, meu irmão, mas naquele dia Jesus ministrou a palavra para nós. Ele disse: bem-aventurados, aleluia, aqueles Deus. que não viram e creram. Glória a Deus. Quantos estão dizendo: para eu crer eu preciso ver? Eu só vou crer se eu ver, pastor. Jesus diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. Será que você pode se alegrar nessa manhã porque você é bem-aventurado? Porque nós cremos na santa palavra de Deus, na verdade da palavra do Senhor. E
E nós cremos. Aleluia. Nós cremos. Nós não precisamos ir em Jerusalém. Quem aqui já foi em Jerusalém? Quantos aqui já foram em Jerusalém? Só uma pessoa, 2 pessoas. Se elas contarem a história aqui, a gente vai acreditar porque elas foram. Mas a gente já acredita na Jerusalém que vocês conheceram. E nós acreditamos na nova Jerusalém que Jesus já preparou para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Você entendeu que tudo tem um princípio e tudo terá o seu fim. Tudo tem um princípio. Por onde Jesus passou, na Galiléia, em Nazaré, onde nasceram, tudo. Eu acredito que as irmãs tenham passado por lá. E existem pessoas que falam, eu não acredito em Jesus. Como não acreditar em Jesus? Tudo ficou fisicamente aqui provado. Tudo ficou. O túmulo de Jesus é o único. Aleluia. Vocês chegaram lá? O túmulo de Jesus é o único que diz assim: aqui, o que estava aqui, que foi sepultado aqui, está vivo. Vivo está Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém fez história, alguém escreveu aquilo. E nessa manhã, o príncipe da paz está dizendo: receba a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, o mundo te aponta, te acusa. Mas nessa manhã, Jesus está dizendo: cadê, mulher, os teus acusadores? Cadê? Aonde estão? Aleluia! Ah, tem Jesus que estende a mão para nós, irmãos, que nos ajuda. Talvez você não consegue liberar o perdão para você mesmo. Anda se culpando, se condenando. Mas creia que é um Jesus que estende a mão para você e diz: estou contigo, minha filha, estou contigo, meu filho. Receba a minha paz, receba a minha providência, receba a esperança, receba o renovo, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor está aqui nessa manhã. E é Ele quem tem revelado a sua santa palavra. Que você desfrute da presença do Senhor nessa manhã. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus. E com toda certeza, o renovo da paz está vindo sobre nós. Com toda certeza o Senhor vai renovar famílias, vai renovar vidas, vai renovar corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no poder da oração, nós cremos na igreja do Senhor que está viva, que está de pé. Creia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a paz. Aleluia. Ele é tudo em um só. Então caminhe pelas veredas da justiça, que é Jesus. Meu Deus. Viva a verdade, que é a palavra. E viva a vida, porque Ele é o dono da vida. Viva a vida, em nome de Jesus. Ele é tudo que nós temos, em nome do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.